Os jogos de azar, também conhecidos como jogos de apostas, são jogos nos quais os que têm sorte são os que ganham com o azar de outros jogadores, devido à diferença de probabilidade entre a sorte e o azar. Porém, o nome jogo de azar, na realidade, é um termo traduzido incorretamente do termo do idioma espanhol, juego de azar, pois azar em espanhol significa acaso ou probabilidade, e não má sorte. Como as probabilidades da sorte são escassas, são muitos mais os que têm azar. Daí que tais jogos são sustentáveis através das perdas dos jogadores que financiam os que vão ter a sorte. A sorte de ganhar ou perder não depende da habilidade do jogador, mas exclusivamente de uma contingência natural baseada numa realidade produzida chamada de probabilidade matemática. A essência do jogo de azar é a tomada de decisão sob condições de risco, conhecendo seu regulamento. Assim, a maioria desses são jogos de apostas cujos prêmios estão determinados pela probabilidade estatística de acerto e a combinação escolhida. Quanto menor a probabilidade de se obter a combinação correta, maior é o prêmio, porque aumenta a quantidade ou probabilidade do azar em relação à sorte. Existem muitos mitos ao redor do jogo de azar, como a crença de que normalmente há mãos escondidas para evitar aos jogadores obter os prêmios maiores. A verdade é que existem diversas regulações que regulam a indústria do jogo do azar, junto com intensivos controles para evitar a fraude. Esses controles são ainda mais fortes nas jurisdições onde o jogo de azar é uma atividade econômica principal, como em Las Vegas ou Macau. O princípio dos controles surge na premissa que os estados são beneficiados pelos impostos pagos pelos cassinos, ao mesmo tempo que os cassinos evitam problemas políticos e pressões dos mercados ilegais, permanecendo dentro da legalidade. A atividade do jogo de azar é uma das mais rentáveis que existe, assim que não necessita do roubo como ferramenta para o enriquecimento dos empresários que a praticam. Por outro lado, numerosos jogos combinam o simples azar com a destreza dos jogadores. Principalmente, é útil a habilidade do jogador em estimar as possibilidades decorrentes de uma ou mais ações, sempre em relação ao azar. Além disso, o jogador deve ser capaz de reduzir a probabilidade de resultados desfavoráveis e aumentar a probabilidade de favoráveis, através de suas ações. Jogo depende muito da habilidade dos jogadores, mas o componente imprevisível do azar pode arrebatar a vitória, mesmo do jogador mais experiente e qualificado. Os jogos nos quais os jogadores não têm qualquer escolha são chamados de jogos de puro azar. Muitos desses jogos são jogos para crianças, uma vez que basta reconhecer as regras e cada jogador tem uma chance igual de vencer. Os jogos de azar, chamados de jogos de azar com habilidade, contêm um processo aleatório, como mesas de roletas, lançamento de moeda ou lançamento de um ou mais dados, mas o jogador pode escolher a partir de várias técnicas e regras como conduzir melhor o jogo. Dentre os jogos de cartas, podemos citar a Batalha, que é um jogo de cartas onde o jogador tem um baralho com 32 cartas ou 52 cartas. E também temos o Baccarat, em sua variante ponto branco ou Baccarat norte-americano. É um jogo de cartas estritamente de chance com nenhuma habilidade ou estratégia envolvida. O jogo de poker é um jogo com baralho de 52 cartas. O jogo de blackjack, também conhecido como 21, é jogado com um baralho de 52 cartas e envolve estratégias por parte dos jogadores, não estando sujeito nenhum simplesmente ao azar. Não podemos esquecer dos jogos de dados. Por exemplo, o Jogo da Glória é um jogo de tabuleiro que contém um caminho com casas e se joga com 2 dados. O Gamão é jogado em um tabuleiro com 15 peões e dados. O Poker de dados é um jogo semelhante ao poker que utiliza 5 dados. O jogo de crepes, muito comum nos cassinos, é jogado com apenas 2 dados. Também existem outros tipos de jogos, como a loteria ou loto. No Brasil, a maior loteria é a Mega Sena. A rifa também é um jogo semelhante à loteria, onde o apostador adquire um ou mais números, sujeitos a um mecanismo de sorteio equiprovável. Em geral, a rifa é usada para agariar fundos para algum fim beneficente. Outros jogos que podemos citar é o jogo da roleta, o cara ou coroa, o bingo e o pedra, papel ou tesoura. E também os caça-níqueis. São máquinas de jogo que funcionam por meio da introdução de moedas ou fichas, que pegam prêmios, igualmente em moedas ou fichas, ou com a emissão de um valor de bilhete de pagamento. O que acertar as combinações previstas são comuns em cassinos. No Brasil, são estritamente proibidos. Esse tipo de jogo depende muito da habilidade dos jogadores, mas o componente imprevisível do azar pode arrebatar a vitória.